Agora nós vamos estudar função sobrejetora, função injetora e função bijetora. E aí a gente vai precisar de utilizar os conceitos, né, de domínio imagem contra domínio. Então, quando uma função é sobrejetora? Quando a imagem da função é igual ao contradomínio dela. Se vocês lembrarem, o contradomínio da função aqui eu tenho uma função f de a em b. Nessa função f de a em b, o conjunto B aqui, todos os elementos que estão em B representam o contradomínio da função. E quem vai ser a imagem dessa função? A imagem são todos os elementos de B que são correspondentes de elementos de A. E se vocês repararem, todos os elementos aqui de B, né? Os elementos de B são 0, 1, 4 e 9, todos eles são correspondentes de elementos de A. Ou seja, a imagem, nesse caso, também é igual ao contradomínio. Então, aqui nós temos uma função sobrejetora. Nesse segundo caso, agora a gente analisa de novo. Primeiro, quem é o contradomínio dessa função? Agora eu tenho uma função g de d em E. A função g de d em E, o contradomínio dela são os elementos que estão no conjunto E. Menos 1, 0, 1, menos 2. Então, esses elementos aqui são o contradomínio da função. E a imagem são os elementos aqui do conjunto E, que são correspondentes de elementos do conjunto D. Então, vejam que também são todos, né? Todos os elementos aqui do conjunto E são correspondentes de elementos do conjunto D, ou seja, a função é sobrejetora. Agora, vamos ver agora a diferença. Função injetora e depois, por último, função bijetora. Quando a função é injetora? Quando elementos distintos, ou seja, elementos diferentes aqui do primeiro conjunto, tem também imagens diferentes aqui no segundo conjunto. Veja aqui, olha, quem é o correspondente do 0? O correspondente do 0 é o 1. O correspondente do 1 é o 3, o correspondente do 2 é o 5 e o correspondente do 3 é o 7. Ou seja, cada elemento desse, no primeiro conjunto aqui, cada elemento de A, agora tem uma função. Essa função aqui é a função H de A em B. Cada elemento da função H, cada elemento de A, tem um único correspondente no conjunto B. E esse correspondente é único. Elementos diferentes desse conjunto também têm imagens diferentes no segundo conjunto. Quando isso acontece, a função é injetora. A função I de D em E, no conjunto D nós temos dois elementos, o número 1 e o número 5. E eles também têm correspondentes únicos. Vejam que o correspondente do 1 do conjunto E é o 0 e o correspondente de 5 no conjunto E é o número 4. Ou seja, cada um tem um único correspondente e esse correspondente é diferente, né? Elementos diferentes do primeiro conjunto têm correspondentes diferentes no segundo conjunto. Então, isso faz dessa função aqui uma função injetora também. Por último, agora, função bijetora. Quando é que a função vai ser bijetora? Quando ela for sobrejetora e quando ela for injetora também. Aí lembrem, para ela ser sobrejetora, a imagem da função tem que ser igual ao seu contradomínio. Então, se a gente analisar agora a função j de m em n, a função j de m em n, o contradomínio vão ser todos os elementos do conjunto n. Então, 3, 1, 3, 0 e 2 são contradomínio da função. Quem vai ser a imagem dessa função? A imagem são os elementos aqui de n, ó, do conjunto n, que são correspondentes de elementos do conjunto M. Então, também, ó, todos esses elementos aqui do conjunto N, ó, o 1, o 3, o 0 e o 2, vejam que todos eles são correspondentes de algum elemento do conjunto M. Então, faz dessa função uma função sobrejetora. Resta saber se ela é injetora. E para ser injetora, elementos distintos do conjunto M tem que ter correspondentes distintos aqui no conjunto N. Então, ó, correspondente de menos 3 é 0, de menos 2 é 1, de menos 1 é 2 e de 0 é 3. Vejam que elementos diferentes do conjunto M realmente têm imagens diferentes, digamos, aqui no conjunto N. Então, faz dessa função aqui uma função injetora também. Se ela é sobrejetora e é injetora, então é uma função bijetora. Na última função, a função L de P em Q, nós temos aqui, primeiro, se a gente analisar se ela é uma função sobrejetora,
para ela ser sobrejetora, o contradomínio da função tem que ser igual à imagem da função. O contradomínio dessa função é 16, 18 e 20. A imagem dela também vai ser 16, 18 e 20, porque todos esses três elementos são correspondentes de elementos do conjunto P. Ou seja, já sabemos que ela é uma função sobrejetora. Para ela ser injetora também, esses elementos distintos aqui do conjunto P tem que ter correspondentes, né? Ou seja, tem que ter imagens diferentes, né? Imagens distintas no conjunto Q. E vejam que isso realmente está acontecendo. Então, quando isso acontece, quando a função é sobrejetora e injetora, ela também será uma função bijetora. Vou passar para vocês agora mais um exemplo, para que vocês percebam um pouco dessa diferença. Então, vamos lá. Temos aqui agora a função g de n em p. Nessa função g, primeiro a gente precisa analisar se ela é sobrejetora. Para ela ser sobrejetora, os elementos aqui, o contradomínio dessa função tem que ser igual à imagem. O contradomínio da função são os elementos de P, e os elementos de P é 0 e 4. A imagem da função também é 0 e também é 4. Aí veja que o 0 e o 4 são correspondentes de elementos do conjunto N. Então, já sabemos que essa função é sobrejetora, porque a imagem é igual ao contradomínio. Agora, para ela ser injetora, elementos distintos aqui, ó, do conjunto N tem que ter correspondentes distintos no conjunto P. Aí a gente tem aqui que o correspondente do 0 no conjunto N é 0 no conjunto P. Mas olha o que vai acontecer agora com menos 2 e com o 2 do conjunto N. Os elementos menos 2 e 2 do conjunto N, eles têm como correspondente o 4 no conjunto P. Ou seja, eles têm o mesmo correspondente, não têm correspondentes distintos. Então, essa função ela é sobrejetora, mas ela não é uma função injetora. E se ela é sobrejetora e não é injetora, ela não pode ser bijetora. Porque para ser bijetora, ela tem que ser os dois, né? Tem que ser sobrejetora, tem que ser injetora também.